Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula. Aula 2, tipos de sujeito, tá bom? É um assunto que eu considero um pouquinho extenso, talvez a gente não consiga tocar tudo em 1 hora, 1 hora e 10 mais ou menos. Se a gente vê que vai passar muito, a gente corta e faz em um próximo momento, a gente faz o restante da aula, tá bom? Naquela sequência, vamos passar a teoria, vamos treinar um pouquinho, fazer exercício de fixação para fixar bem na memória, na prática, e depois de algumas questões de concurso, beleza? Então vamos lá. Vai ser novamente focado aqui para o concurso da Polícia Militar, soldado da Polícia Militar. Se eu pudesse chutar a banca, tá? É um concurso que possivelmente aí a gente vai ter algo de provas pensando em 2023, acredito eu que lá para março, abril, e edital até dezembro, eu acredito. Não tem fonte, não tem nada, é o que eu acredito, tá bom? E banca, eu acredito muito em FGV, tá? Acredito bastante em FGV. Tá mordendo tudo, tá pegando muita prova. Pegou bastante prova de polícia aí nos últimos 2 anos, então pode ser que venha FGV. FGV é muita interpretação. Então a gente tem que focar bastante nessa parte de gramática para a gente ficar bem tranquilo mesmo e a gente tocar a interpretação depois de uma maneira mais tranquila, entre aspas, né? Mais tranquilo. Beleza? Então vamos embora, vamos tocar. Vamos iniciar. Aqui está o Instagram. Quem puder seguir lá é bacana. Sempre tem uma dica lá. Toda semana tem uma dica, alguma coisa. O YouTube, Apla Educacional. Se vocês quiserem também se inscrever, agradeço. É muito bacana pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos tocar a aula. Aula 2, tipos de sujeito. Sujeito, termos da oração. Isso aqui eu gostei de trazer isso aqui, eu quis trazer isso aqui pelo seguinte. Isso aqui são as formas que vem escrito na prova. Então, por exemplo, termos essenciais. Quando ele fala termos essenciais, ele está falando de sujeito e de predicado, tá? Termos integrantes. Quando ele fala isso, ele está falando de complementos verbais, complementos, nominal e agente da passiva. Termos acessórios. Quando ele fala isso, ele fala de adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. São assuntos que a gente vai tocar, beleza? Tem muita gente que já sabe, tem gente que vai ficar perdido, mas a gente vai tocar tudo isso, tá bom? E também vocativo que, cara, tranquilo, muito tranquilo. Vocativo é muito tranquilo, tá bom? Então, eu quis trazer alguns termos que geralmente cobram em questões para a gente já ter um norte para onde que a gente vai, beleza? Então vamos lá, sujeito, gente. Você descobrir o sujeito, você faz 2 perguntas para o verbo. Você vai fazer o que e quem. Tem vezes que vai caber quem, tem vezes que vai caber o que, beleza? Mas basicamente é isso, geralmente é o quem. Então vamos lá. Coisas que a gente tem que prestar atenção. O sujeito, ele é um termo que não é introduzido por preposição. Adriano, preposição, o que é preposição? De, para, por aí vai. Variações também, de mais o, do, de mais a, da, em, beleza? Então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos. Vai dar pra gente matar tranquilo. Relembrando um pouquinho a aula anterior, a gente vai fazer assim, ó. Muitas novidades aconteceram. Adriano, isso tem sentido completo? Tem sentido completo, então é uma frase, tá bom? É uma frase oracional? É uma frase oracional. Muitas novidades aconteceram. Aqui o verbo. É um verbo. Achei o verbo. É uma frase oracional? É uma frase oracional. Um verbo. Oração absoluta. Período simples ou composto? Simples. Começa com letra maiúscula, termina com ponto final. É um período simples. Tá bom? Beleza. Muitas novidades aconteceram. Quem aconteceu?
o que aconteceu. Sacou? O que aconteceu? Muitas novidades. Muitas novidades é o nosso sujeito. Sacaram? Beleza? Então vamos para a próxima. O governador inaugurou o hospital. Cadê o verbo? Verbo inaugurar. O governador inaugurou o hospital. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Quem inaugurou? Quem? O governador. O governador, sujeito. Beleza? Próximo. Foi analisado o trabalho do aluno. Locução verbal. Lembre. Verbo auxiliar conjugado mais verbo principal que está no particípio igual a locução verbal. Beleza? Pergunta. O que foi analisado? O trabalho do aluno. O trabalho do aluno, sujeito. Então você pergunta que ou quem. O que ou quem. Você vai conseguir matar isso muito fácil. Com prática. Vai praticando que isso você mata tranquilo. Beleza? Vamos tocar então. Ih, passei muito, peraí. Outros exemplos. Vamos lá. Ao menino restou esse pedaço de pão. Cadê o verbo? Restar é o verbo. Adriano, eu estou em dúvida em... Porra, eu pergunto o que ou quem para o verbo? Mata da seguinte forma. Lembra que aqui eu coloquei para vocês, ó, termo não. Não introduzido por oração. Ó, deixa eu botar aqui, peraí. Ó, marca texto aqui, ó. Termo não introduzido por preposição. Certo? Então, vocês não vão se confundir nessa hora. Quer ver? Vamos lá. Ao menino restou esse pedaço de pão. Aí tem muita gente desavisada que vai chegar e vai falar assim. Quem restou? Ah, restou ao menino, pô. Restou pra quem? Ao menino. Não, mas peraí. Isso aqui é preposição, cara. Isso aqui é preposição. A mais O. Aqui é preposição e aqui é artigo que é do substantivo aqui, ó, menino, o menino. O menino, ao menino. Então, se sujeito não pode ser um termo antecedido de preposição, esse ao menino aqui não vai ser sujeito. Então, eu vou perguntar o quê? O que restou ao menino? Esse pedaço de bolo, de pão. Esse pedaço de pão restou ao menino. Sujeito. Sacaram? Vamos para a próxima. Outra aqui, ó. Outra preposição. É porque essas frases elas não estão em ordens diretas. Ela está em ordem indireta. Ordem direta eu já vou passar para vocês. Mas é o seguinte. É sujeito, verbo e complemento. Quando está indireto, você pega verbo e sujeito. Complemento, verbo, sujeito. Está indireto a ordem. Está inversa. Entendeu? Então vamos lá. A tia obedece à sobrinha. A sobrinha obedece à tia. Então, verbo obedecer é um verbo. Quem obedece? A sobrinha. A sobrinha obedece à tia. Não pode ser, ó. A tia não pode ser. É termo preposicionado. Então, a sobrinha, sujeito do verbo obedecer. Beleza? Próximo. Ao médico, outra preposição. Convém é o verbo. Esse procedimento. O que convém? Esse procedimento. Esse procedimento, sujeito da oração. Matou. Adriano, por que não pode ser ao médico? Aqui a preposição aqui, ó. Igual aquele caso de cima. Peraí que eu errei aqui. Igual o caso de cima. É uma preposição. Sacaram? Próximo. Outra preposição.
A professora cabe verbo. Esse comportamento. O que cabe? Esse comportamento. Sujeito, achei. Sacaram? Vamos para a próxima. Aí é o seguinte, o que eu estava falando com vocês, ó. Ordem direta e ordem indireta. Eita, pô, peraí. Acabei cagando tudo aqui. E ordem indireta. Pô, peraí que eu não tô me acertando aqui não. Peraí. Marca texto que eu quero. Ó. Ordem indireta e ordem direta. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver como que funciona cada uma delas aqui. Ordem direta. Ele sempre vai ser da seguinte forma. Sujeito mais verbo e mais complemento. Tá bom? Ordem indireta, ele pode ser verbo mais sujeito mais complemento. Ou complemento, ele pode estar aqui também, sujeito para cá. Não tem importância, beleza? Então, ordem direta. Os homens vibraram com o jogo. Verbo vibrar. Quem vibrou? Os homens. Sujeito. Os homens vibraram com o jogo. Aqui é um complemento que depois a gente vai ver o que é. Beleza? Show. Agora a ordem indireta ou inversa. Surgiram evidências. Verbo surgir. Quem surgiram? Porra, não cabe, né? Agora, o que surgiram? Evidências. Evidências surgiram. Sujeito. Só que está na ordem inversa. Sacaram? Cuidado, isso é bobo, cara, mas pega muita gente, tá bom? Vamos para o próximo. Isso aqui é importante, gente, ó. O verbo, ele sempre concorda com o sujeito. Então, se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo estará no singular também. Então, o verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito, tá bom? Um exemplo aqui, ó. Buscaram. Aqui a gente está vendo que ele está já na terceira pessoa do plural, certo? Buscaram os materiais, os alunos. Os alunos buscaram os materiais. Quem buscou os materiais? Os alunos. Sujeito. Aqui, ó. Está no plural. Os alunos buscaram o material. Então, o verbo ele sempre vai concordar com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Beleza? Agora, isso aqui também é importante. Ó. Como que eu vou determinar o núcleo do sujeito? Como é que eu acho isso com uma facilidade? Vamos para o exemplo. A aula do professor motivava os alunos. Cadê o verbo? Motivava. Quem motivava? O que motivava? Tem muita gente que vai fazer assim, ó. Ah, o professor. O professor é o sujeito. Não é, cara. Não pode ser o sujeito. Por que não pode, Adriano? Porque aqui, ó, tem um preposicionado. Não é. Então, deixa eu apagar aqui para vocês verem. Não pode ser, certo? Então, beleza. Professor não é o sujeito. A aula do professor motivava os alunos. Qual é o sujeito? O que motivava? A aula dos alunos. É o sujeito. É o sujeito todo. Agora, e o núcleo? Eu vou só fazer eliminatória. Eu vou eliminar. Do professor, a gente já viu que não pode ser. Termo preposicionado. Agora, a aula motivava os alunos? Tem sentido completo? Então, ele é o núcleo do sujeito. Do professor motivava os alunos? Tem nem sentido, não faz nem lógica isso. Beleza? Então, vamos embora. Próximo. A maioria dos alunos passaram. Certo? A maioria dos alunos passaram. Verbo, passaram. Quem passou?
A maioria dos alunos. Sujeito. Porra, Adriano, mas qual é o núcleo? A maioria dos alunos passaram. A maioria dos alunos passaram. Cadê o núcleo? Os alunos passaram, a maioria passou. Adriano, mas você falou que não pode ser termo preposicionado. Não pode ser termo preposicionado. É isso aí, não pode. Calma aí que eu tenho que voltar, peraí. Não pode. Ih, cara, fiz besteira aqui, peraí. Pronto, voltou. A maioria dos alunos passaram. A maioria dos alunos, os alunos passaram. Adriano, tem sentido, mas peraí. Termo preposicionado, então não pode ser. A maioria passaram. Adriano, mas é um termo genérico. Mas é um termo genérico que está concordando com esse referencial. Então não tem problema. A maioria, núcleo do sujeito. Sacou? Então vamos embora. Próximo. Agora a gente vai entrar de fato nos tipos de sujeito. Primeiro a gente viu o que é sujeito. Como é que eu identifico o sujeito numa frase, né? Agora eu vou identificar os tipos de sujeito. A gente vai ter, que é o mais simples mesmo, até no nome, sujeito simples. Muitas mulheres admiram o futebol. Verbo admirar. Quem admira o futebol? Muitas mulheres. Adriano, tem quantos núcleos? Muitas mulheres. As mulheres, núcleo do sujeito. Sujeito simples, ele vai trazer um núcleo. Certo? Sujeito simples vai trazer um núcleo. Bebendo um vinhozinho para esquentar. Tá frio pra cacete aqui hoje. Vambora. Muitas mulheres admiram o futebol. Quem admira? Muitas mulheres. Sujeito. Núcleo do sujeito. As mulheres. As mulheres admiram o futebol. Não pode ser muitas admiram o futebol. Tem que ter um referente. As mulheres admiram o futebol. Sujeito. Núcleo do sujeito. Então, o sujeito simples, ele vai trazer um núcleo. Um núcleo só. Tá bom? Sujeito composto, Adriano. Então, o sujeito composto é como? Pô, cara, sujeito composto também é tranquilo. Dois ou mais núcleos. Sem mistério, cara. 2 ou mais núcleos. Marcelo e a mulher viajaram. Quem viajou? Marcelo e a mulher. Isso é o sujeito. Marcelo viajou e a mulher também viajou. Núcleo do sujeito. 2 núcleos, sujeito composto. Então aqui, sujeito composto. Aqui, sujeito simples. Sacaram? Chegaram. Olha aqui a ordem inversa. Ó. Chegaram os móveis e tapete. O que chegou? Os móveis e tapete. Então isso aqui é um sujeito. Mas é sujeito o quê? Os móveis chegaram? Chegaram. Núcleo do sujeito. O tapete chegou? Também chegou. Núcleo do sujeito. Então, sujeito composto. 2 ou mais núcleos. Sujeito composto. Tá bom? Para a próxima. Terceiro tipo de sujeito. Ele pode vir na tua prova de, cara, diversos nomes diferentes. Várias nomenclaturas podem denominar esse sujeito. Então, ó, ele pode vir como oculto, ele pode vir como elíptico, ele pode vir como desinencial ou implícito ou meramente simples. Pode vir também de algumas bancas gostam de trazer sujeito simples, que é o implícito. Não deixa de ser simples, né? Porque ele vai ter um núcleo que está oculto. Então tem que ficar ligado nisso. Algumas bancas elas costumam pedir isso, tá bom? Agora, mais comum, cara, mais comum, eu vejo muito é desinencial, elíptico. Eu vejo muito disso, tá bom? Como que eu vejo isso aqui, Adriano? Identifica o verbo. Estudo eufórico. Quem estuda eufórico? Eu. Eu estudo eufórico.
ele está oculto. Mas ele faz presença na palavra, na frase. Ele só não está explícito. Ele está implícito. Então, sujeito simples. Na verdade, sujeito oculto, mas é simples, não deixa de ser simples também. Beleza? Estudas eufórico. Tu estudas eufórico. Sujeito. Estudamos eufóricos. Nós estudamos eufóricos. Sujeito. Vós estudais eufóricos. Sujeito. Verbo. Ele estuda eufórico. Quem estuda? Ele. Sujeito. Mataram isso aqui? Aqui, ó. Todo sujeito oculto. Não tem problema. Agora, Adriano, eu percebi o seguinte, tem eu, tu, nós, vós, eu tenho aqui eu, tu, ele, nós, vós, cadê o eles? Vou te mostrar no próximo, acho que é o próximo, vou te mostrar já já. Já já eu vou te mostrar, pera aí gente, rapidinho. Só responder aqui uma mensagem aqui. Vamos lá. Então, sujeito está oculto. O eles, eu vou mostrar já já para vocês que tem uma pegadinha. E muita gente escorrega, cara. Casca de banana mesmo, muita gente escorrega. Beleza? É aqui, ó, já tá agora. O eles, se ele tiver um referencial... Adriano, o que que é isso? Vou te mostrar. Maria Eduarda e Sarabe desabafaram comigo. Cadê o verbo? Isso aqui é tudo uma coisa só. São dois períodos, mas é tudo uma coisa só. Faz parte do raciocínio, beleza? Maria Eduarda e Sarabe desabafaram comigo. Quem desabafou? Maria Eduarda e Sarabe. Núcleo do sujeito, sujeito composto. Maria Eduarda desabafaram comigo. Estudam eufóricas para o concurso. Caraca, tá na terceira pessoa. O eles tá na terceira pessoa. O verbo tá na terceira pessoa do plural? Eles? Tá. Mas tem referencial? Quem estuda eufórica? Maria Eduarda e Sarabe. Estudam eufóricas para o concurso. Então, se na minha frase eu tiver um referencial, vai ter sujeito. Quem estudam eufóricas para o concurso? Elas. Adriano, então esse elas aqui, ele é um sujeito oculto. Porque ele tem referencial dentro da frase. Porra, Adriano, mas eu ia fazer o seguinte. Qual é o sujeito do verbo desabafar? Maria Eduarda e Sarabe. E qual é o sujeito do verbo estudar? Maria Eduarda e Sarabe? Não. O sujeito do verbo estudar é elas. Elas com referencial a Maria Eduarda e a Sarabe. Sacaram? O sujeito será isso aqui, ó. Será elas. Mas a referência é Maria Eduarda e Sarabe. Cada verbo vai ter um sujeito. Eu não posso dividir o sujeito para dois verbos diferentes. Um sujeito, ele estará ligado ao verbo. Beleza? Agora é o seguinte, Adriano, e quando ele estiver sem referencial, como não estiver explícito aqui na frase? Por exemplo, estudam eufóricos para o concurso. Pô, não está falando quem? Não está falando quem? Então, toda vez que eu encontrar o eles, que é a terceira pessoa do plural, toda vez que eu encontrar sem referencial, será um sujeito indeterminado.
Estudam eufóricos para concurso. Quem, cara? Não sei, cara. Não sei se são um, se são dois. Aliás, um é impossível, né? Que já tá na terceira pessoa do plural. Agora, eu não sei se são dois, se são três, se são quatro, se são cinco, se é um grupo. Eu não sei. Não sei quem estuda eufórico para o concurso. Então, se ele não tem referencial dentro da frase, ele vai ser sujeito indeterminado. Eles com referencial, sujeito oculto. Eles sem referencial, sujeito indeterminado. Cara, pega isso porque isso tem muita pegadinha com isso em prova. Tá bom? Então vambora. Vambora. Isso aqui é tranquilo, cara. Tranquilo, mas muito decoreba também. Agora é o seguinte, 4. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Cara, tá acostumando muito agora a vir como oração sem sujeito. Oração inexistente é o que a gente aprendia lá atrás, cara, no colégio. É a mesma coisa, só que as bancas estão preferindo o termo oração sem sujeito. Não é regra, mas é o que mais tem caído que eu tenho percebido, tá bom? Oração sem sujeito, os verbos eles são chamados de impessoais. Os verbos impessoais, eles não concordam, tá? Eles não concordam. Então, tem alguns tipos específicos. Por exemplo, fenômenos na natureza. Ventar, chover, trovejar. Fenômeno da natureza, certo? Um exemplo. Ventou muito ontem no Rio de Janeiro. Ventou muito ontem no Rio de Janeiro. Você viu um verbo indicando fenômeno da natureza? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Observação aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte: o verbo chover, ventar, ele tem que, para ser oração sem sujeito, ele precisa estar no sentido de fenômeno da natureza. O exemplo abaixo, ele traz aqui, ó. Choveram reclamações da festa. Choveram está no sentido figurado, porque ele está tentando trocar aqui que houveram muitas reclamações durante a festa. Então, isso aqui, cara, vai ter sujeito. O que choveu? Reclamações da festa. Sujeito. Sacaram? Então, o verbo indicando fenômenos da natureza será oração sem sujeito. Se tiver no sentido figurado, ele terá sujeito. Tá bom? Beleza? Próximo. Verbo haver. O verbo haver, cara, se ele tiver o sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele será também oração sem sujeito. Um exemplo. Não havia desistências. Adriano, não seria que não haviam desistências? Não. Porque é um verbo impessoal. Ele não concorda. Não havia desistências. Eu posso trocar aqui por não existia desistências? Aí eu vou trocar por existiam, porque o verbo existir, ocorrer e acontecer, eles concordam. Eles têm sujeito. Então, não havia desistências. Tá no sentido de existir? Tá. Então, oração sem sujeito. Agora, Adriano, e se tiver escrito existir de fato, eu posso trocar pelo haver? Não precisa. Porque o verbo existir, ele vai ter sujeito. Então, não existiam existências. Cadê o verbo? Aqui existiam. O que não existiam? Desistências. Sujeito. Ele tem sujeito. Tá bom? Verbo existir, ocorrer e acontecer tem sujeito. Deve haver, Adriano, e quando tiver numa locução verbal. O exemplo traz isso. Ó. Deve haver mais comprometimento. Deve haver mais comprometimento. Deve existir mais comprometimento. Espera aí que eu escrevi errado aqui, perdão.
deve existir mais comprometimento. Cabe o existir, ocorrer ou acontecer? Deve existir, deve ocorrer, deve acontecer mais comprometimento. Pode, Adriano, pode substituir. Então isso aqui é uma oração sem sujeito. Agora, deve existir mais dedicação. O que deve existir? Mais dedicação. Sujeito. Verbo, na verdade, locução verbal. Sacaram? Agora, o seguinte, o verbo haver, ele pode trazer um outro sentido. Uma observação é a seguinte, fiquem ligados que isso aqui pega bastante gente também. Os policiais sempre se houveram com discernimento. Porra, Adriano, sempre se houveram? Eu não consigo encaixar o existir ali, ocorrer, acontecer. É porque esse houver aqui, perdão, ele está no sentido de agir. Caraca, cliquei errado aqui de novo. Ele está no sentido de agir. Então, os policiais sempre agiram com discernimento. Esse verbo haver está no sentido de agir. Então, os policiais sempre houveram com discernimento, sempre agiram com discernimento. Quem sempre ouviu, quem sempre agiu com discernimento? Os policiais. Sujeito. Simples. Sacaram? Vamos para a próxima? Matou até aí? Então vamos embora. Agora, verbo ser. O verbo ser, ele também pega muita gente. O verbo ser, se ele indicar hora, data, distância ou tempo, ele também será oração sem sujeito, também será um verbo impessoal. Tá bom? Ok? Vamos lá. Exemplo. São 11 horas da manhã. Porra, tem um verbo ser aqui. Mas o verbo ser tá indicando hora? Tá indicando hora. Então, oração sem sujeito. São 8 de outubro. Adriano, tem um verbo ser. Tá indicando hora? Não tá indicando hora. Tá indicando data? Tá indicando data. Então, oração sem sujeito. São 100 metros até o TAF. Tá indicando hora? Não. Tá indicando data? Também não. Tá indicando distância? Tá. Oração sem sujeito. É primavera. Verbo ser. É primavera. Tá indicando hora? Não. Data? Também não. Distância? Não. E tempo? Sim. Tá indicando tempo. Oração sem sujeito. Beleza? Isso é tranquilo. Vamos embora. Agora, verbos fazer, estar, haver e ir. Indicando tempo, ele também será oração sem sujeito. Agora, ele precisa indicar tempo. Um exemplo aqui, ó. Fará frio no Dia dos Pais. Adriano, ele está indicando tempo, clima. Aqui, ele pode indicar clima ou tempo decorrido. Beleza? Então, fará frio no Dia dos Pais. Oração sem sujeito. Beleza? Estava, o verbo estar. Estava calor durante a aula. Está indicando tempo? Clima? Está indicando tempo. Então, isso aqui é um verbo impessoal. Oração sem sujeito. Há 6 meses não o vejo. Verbo haver. Adriano, posso trocar pelo verbo existir e fazer aquela pegadinha? Não, que não cabe, cara. Há 6 meses não a vejo. Está indicando tempo? Não é clima, mas é decorrido. Então, é oração sem sujeito. Beleza? Vai para 3 anos que ele estuda para o concurso. Vai para 3 anos que ele estuda para o concurso. Está indicando tempo, clima? Não. Agora, tempo decorrido, está indicando? Tá. Oração sem sujeito.
e ele é um verbo impessoal, então ele não vai variar. Adriano, como assim variar? Porque muita gente pode confundir da seguinte forma: vão para 3 anos que ele estuda para concurso. Não, está errado. Porque o verbo ir, indicando o tempo decorrido ou clima, ele vai ser impessoal, é uma oração sem sujeito. Se ele é uma oração sem sujeito e é um verbo impessoal, ele não vai concordar. Então ele vai ficar no singular. Beleza? Então aqui, ó, ele fica no singular. Ele sempre vai ficar no singular. Beleza? Então vamos embora. Faz, é o verbo fazer. Faz 20 minutos que eu cheguei. Tá indicando tempo decorrido? Tá indicando tempo decorrido. Pô. Oração sem sujeito. Agora, tem que ficar bem atento com o verbo fazer no sentido de completar aniversário. Porque se ele tiver o sentido de completar aniversário, ele não é impessoal. No sentido de completar aniversário. Ele não será impessoal. Então ele terá sujeito. Fazem 2 anos que os irmãos aqui... Ah, não, eu coloquei certo. Eu que estava interpretando errado. Vamos lá. Fazem 2 anos os irmãos. Os irmãos fazem 2 anos. Então, quem faz 2 anos? Os irmãos. Sujeito. Verbo fazer. No sentido de tempo, decorrido ou clima, oração sem sujeito. É um verbo impessoal. Ele não concorda. Então, ele vai para o singular. Ele sempre fica no singular. Tá bom? Verbo fazer, no sentido de completar aniversário, não é um verbo impessoal. Ele tem sujeito e ele vai concordar com o sujeito. Sacaram? Mataram? Então vamos embora, vamos pro próximo. Sujeito indeterminado. A gente começou a pincelar lá com eles sem o referencial, certo? Mas tem outras formas. Primeira coisa, a mais tranquila, é o seguinte: sujeito indeterminado, ele vai estar na terceira pessoa do plural sem referente, que foi aquilo que a gente conversou. Exemplo: quebraram a cadeira do curso. Quem quebrou? Quem quebraram? Porra, eles quebraram. Adriano, mas ele tá o eles aqui, mas ele tem referencial? Não tem. Então, isso aqui é um sujeito indeterminado. Muita gente confunde com oculto, mas não é oculto, ele não tem referente. Beleza? E tem um outro caso que é o seguinte: é um infinitivo, verbo com terminação R, sem referente, também não tem referente. Então, por exemplo, aprender, olha aqui a terminação R, está no infinitivo. Aprender português é essencial. Aí tu pode falar o seguinte: é essencial aprender português? Sim. Mas o verbo, ele tá no infinitivo? Tá. Ele tem referente? Não, não tem. Então, é um sujeito indeterminado. Só ver um negócio aqui rapidinho. Beleza? Matou a pau? Então vamos embora. Outro tipo de sujeito indeterminado é quando a gente encontra... Isso aqui a gente vai estudar mais lá na frente. Vai ter uma aula específica só para essa partícula C, indicando PIS ou PA. PIS é partícula indeterminadora do sujeito. PA é partícula apassivadora. Tá bom? Vamos ter uma aula específica para isso.
Vou explicar aqui para vocês, mas lá na frente a gente vai ver com mais qualidade, tá bom? Vamos lá. Sempre que você tiver um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação ou um verbo intransitivo, mais a partícula se, será pis. A partícula será pis. Adriano, o que é pis, porra? Pis é partícula indeterminadora do sujeito. Ou seja, o sujeito é indeterminado. Precisa-se de ajudante. Cadê o verbo? Precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, o verbo, ele pede complemento. Se ele pede complemento, que é uma preposição, isso aqui é um objeto indireto. Ele é um verbo transitivo indireto, pedindo objeto indireto, mais a partícula se, que é pis. Se ela estiver com verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, ela será pis. Se é pis, o sujeito é indeterminado, partícula indeterminadora do sujeito. Sei que pode estar confuso, lá na frente a gente vai ver com mais qualidade, mas também é um tipo indeterminador do sujeito. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Tem uma pegadinha aqui também, que é o seguinte, é o pronome relativo. Como é que eu vou identificar? Toda vez que eu achar o que, eu vou tentar trocar por o qual, a qual, os quais e as quais. Beleza? Ela comprou a maquiagem que estava barato. Ela comprou a maquiagem a qual estava barato. Eu consigo trocar? Consigo trocar. Se eu consigo trocar, esse que, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, eu vou fazer o seguinte para conseguir achar o sujeito. Aqui, vamos notar o seguinte, tem dois verbos. Ela comprou a maquiagem que estava faltando. Verbo comprar e estar. Se ele me perguntar o sujeito do verbo comprar, é simples. Quem comprou? Quem comprou? Ela. Sujeito. Sujeito simples. Beleza? Agora, e se ele me perguntar o sujeito do estava? Quem estava? O que estava? Eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu encontrar o que e eu puder trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele será um pronome relativo. Se ele for um pronome relativo, eu vou pegar o termo que antecede e vou substituir, certo? Vou substituir. Então, a maquiagem estava barato. A maquiagem estava barato. O que estava barato? A maquiagem. Sujeito. Adriano, então sujeito é a maquiagem? A maquiagem é um sujeito da frase, do verbo estava? Não. O sujeito do verbo estava é o quê? Que está sendo representado pela a maquiagem. Então, o que é um pronome relativo, será o sujeito. Tem que prestar muita atenção nisso, porque é pegadinha, cara. É casca de banana essa porra. O examinador ele vai colocar isso aí para você escorregar, pode ter certeza, cara. Sacaram? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Vamos ver logo o verbo que interessa, beleza? Ela fez a explicação que interessava à turma. Ele quer saber o sujeito
desse verbo interessar. Porra, caguei aqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Ele quer saber o sujeito do verbo interessava. Certo? O que interessava a turma? Quem interessava a turma? Eu tenho o que? Tenho. Eu consigo trocar por o qual, a qual, os quais, as quais? Ela fez a explicação a qual interessava a turma. Consigo. Se eu consigo trocar, esse que é um pronome relativo. Opa! Se ele é um pronome relativo, eu devo pegar o termo anterior para substituir e achar o sujeito. A explicação interessava a turma. O que interessava a turma? A explicação. Adriano, qual é o sujeito? O sujeito é o que é um pronome relativo, está sendo expressado por a explicação. A explicação interessava a turma. O que ele faz função de sujeito. Sacaram? Pegadinha aí, hein? Casca de banana mesmo. Beleza? Vamos lá. O sujeito, ele também pode ser oracional. Pera aí, deixa eu só ler uma questão aqui, gente. Rapidinho. Uma questão não. Uma mensagem aqui. Pronto, foi mal, perdão. O sujeito ele também pode ser oracional. Adriano, o que é sujeito oracional? É um sujeito que dentro da sua estrutura haverá um verbo. É isso, cara. Dentro da tua estrutura vai ter um verbo, é um sujeito oracional. Vamos ver na prática. É evidente que você se dedica ao seu concurso. Adriano, cadê os verbos? Dedicar-se e verbo ser. Se eu quiser o sujeito do verbo ser, o que é evidente? Isso. Isso é evidente. Que você se dedica ao seu curso, ao seu concurso, é evidente. Essa aqui é o meu sujeito. Mas, Adriano, tem verbo aqui dentro do sujeito. Então, ele é um sujeito oracional. Simples, cara. Dentro da estrutura do sujeito terá um verbo. Tá bom? Outra. Cabe aos alunos treinar as questões. O que cabe aos alunos? Treinar as questões. Sujeito. Se ele tem um verbo, sujeito oracional. Certo? Matou? Então vamos embora. A gente tem que ficar ligado também no seguinte. Aí não tem nem muito a ver com o sujeito. Tem também, mas é só uma forma correta de se falar e é pegadinha de prova. Porque a gente costuma usar muito o verbo ter no sentido de haver. E isso é errado. Quando eu escrevo, quando eu falo, tem uma apostila na mesa, isso aqui é errado. É errado. O certo aqui é substituir esse verbo ter e colocar uma apostila na mesa. Aí estaria correto. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó. Há uma apostila na mesa. Tá certo. O que há na mesa? Uma apostila. Uma apostila há na mesa. Sujeito. Beleza? Só que aqui é o seguinte. O verbo há está no sentido de existir? Adriano, tá sim. Tá no sentido de existir. Então, uma apostila não pode ser sujeito. Isso aqui é uma oração sem sujeito. É um verbo impessoal. Beleza? Agora, existe uma apostila na mesa. Também tá certo, tá? Existe uma apostila na mesa. O que existe? Uma apostila. Sujeito. Verbo existir, ele tem sujeito.
Beleza? Então vamos embora. Fiquem ligados também no seguinte. Sempre que você encontrar o quem, quer ver? Eu acho que eu tenho anotado aqui um outro exemplo, mas vou botar esse daqui para vocês. Ó. Sempre que você encontrar o quem, vamos supor, quem gabaritou ontem, o verbo. Quem gabaritou? Cara, quem gabaritou? Quem? Muito quem? Troca o quem por você. Você gabaritou ontem. Você. Quem gabaritou? Sujeito. Então, quem fica estranho. Mas quem aqui é sujeito. Sacaram? Quando você vê o quem, você é só trocar por você. Você é só trocar por você. Ótimo, né? Quando você vê o quem, é só trocar por você. Escreve, cara. Escreve na prova. Trocou? Coube? Deu certo? É sujeito. Quem é o sujeito. Beleza? Então vamos embora. Preparei aqui alguns exercícios de fixação. Vamos fazer o seguinte. Vou puxar um intervalo rapidinho para me tomar uma água. Vocês, se quiserem tomar uma água também no banheiro, fiquem tranquilos. A gente tem 52 minutos aqui de transmissão. Eu acho que eu vou conseguir mais uns 20 minutinhos tocar. Vou fazer o seguinte, a gente vai fazer, vocês vão tentando fazer os exercícios. Enquanto isso eu vou puxar um intervalo. Vocês façam os exercícios de fixação. Quando voltar a gente corrige junto e depois a gente faz umas questões de concurso. Beleza? Tranquilo? Então beleza, daqui a pouquinho a gente volta. E aí, bora voltar? Fizeram? Porra, Adriano. Não tem como, né? Como é que a gente fez? 3 minutinhos de intervalo. Mas alguma coisa já deu, né? Gente, exercício de fixação. Classifique os sujeitos das... Perdão.
Classifique o sujeito das orações utilizando o seguinte código. A. Sujeito determinado simples. Tem que ficar ligado que ele pode vir dessa forma. Ele pode vir assim, ó. Adriano, mas não é sujeito simples? Mas ele pode vir escrito determinado. Não tem problema. É a mesma coisa. Sujeito indeterminado é indeterminado. Sujeito determinado, ele é simples ou composto. Beleza? Ou implícito. Tanto faz. Então, A para sujeito determinado simples. B, sujeito determinado composto. C, sujeito determinado implícito na desinência verbal. Sacaram? Qual sujeito é esse aqui? É o sujeito oculto. É o sujeito desinencial. É o sujeito implícito. É o sujeito simples implícito na desinência verbal. É tudo a mesma coisa, cara. Só vai mudar a nomenclatura. Se você entender de fato, isso aí é nomenclatura. Você consegue matar. Beleza? Sujeito indeterminado. Oração sem sujeito. E sujeito oracional. Beleza? Então vamos lá. Vamos para os exemplos aqui. Bem simples, cara. São gostosos estes doces. O que são gostosos? Adriano, é verbo ser. Pô, verbo ser tá indicando hora, tempo, data. Não, não tá. Então, são gostosos estes doces. Estes doces são gostosos. Então, aqui, ó. Estes doces, sujeito. Sujeito o quê? Sujeito simples. Aqui é o quê? O simples é o quê? Deixa eu na minha colinha. Sujeito simples, A. Beleza? Sarabe e Maria Eduarda passaram no concurso. Quem passou no concurso? Sarabe e Maria Eduarda. Um núcleo do sujeito, outro núcleo do sujeito, sujeito composto. Sujeito composto é a B. Beleza? Então vamos embora. Acordei de um pesadelo. Quem acordou? Eu. Mas, Adriano, não tá aqui, ó. Eu acordei. Eu é o sujeito. Na próxima vez eu vou dar um pouquinho mais de espaço aqui. Ficou bem apertado aqui, mas vai dar pra gente entender, tá bom? Então, isso aqui é um sujeito oculto. Ou um sujeito desinencial. Como é que tá escrito? Sujeito determinado implícito na desinência verbal. Então, aqui é a C. Beleza? Próximo. Quebraram a cadeira. Quem quebrou a cadeira? Eles. Eles quebraram a cadeira. Mas eu sei quem são eles. O eles tem referencial? Não, não tem. Então, é um sujeito indeterminado, que é o D, de delta. 5, vamos lá. Existe apenas a disciplina. O que existe? Apenas a disciplina. Existe apenas a disciplina. Então, aqui, ó, existe a disciplina. Sujeito simples. Sujeito simples é o A. Beleza. Houve um acidente na ponte. Porra, eu posso trocar por existiu um acidente na ponte? Ocorreu um acidente na ponte? Aconteceu um acidente na ponte? Posso. Se eu posso, esse houve aqui é um verbo impessoal. É um verbo impessoal. E isso aqui é uma oração sem sujeito, que é a letra E. Beleza? É uma hora. Verbo ser, tá indicando hora? Tá. Oração sem sujeito. E de novo. Faz 3 anos que vive em Brasília. Adriano, verbo fazer, indicando tempo. Tempo decorrido? Sim. Então, é uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito é a E.
Há 5 anos se casaram. Porra, tem um verbo haver aqui. Eu não posso trocar ele por existir, ocorrer e acontecer porque não cabe. Mas ele é um verbo haver que está no sentido de tempo decorrido. Há 5 anos que se casaram. Então, é uma oração sem sujeito. 10. Verbo estar. Verbo estar indicando calor, indicando tempo, clima. Está calor. Podia ser estar frio, está calor, está quente, está gelado, tanto faz. Está indicando clima, tempo? Tá. Então, oração sem sujeito. E novamente, ó, sequência da porra. Outra coisa, não fica ligado com isso, cara. Ah, porra, a número 1 foi B, a número 2 foi B, a número C foi B, tudo B, ó, sequência de 10B. Cara, não importa. Vai tranquilo. Beleza? Aqui, ó, sequência danada aqui de E, tá bom? Então vamos embora. Choveu semana passada. Adriano, choveu, tá indicando um fenômeno da natureza? Tá. Ele tá indicando o fenômeno da natureza no seu sentido original ou no sentido figurado? Não, no sentido original. Então, choveu semana passada. Oração sem sujeito. Letra E, né? E, é isso aí, ó. Oração sem sujeito. Sempre me satisfez estudar aos sábados. Sempre me satisfez. Sempre satisfez a mim estudar ao sábado. Mas o verbo que a gente quer, eu esqueci aqui de sublinhar. Estudar. Sempre me satisfez estudar ao sábado. Porra, peraí. Sempre me satisfez estudar aos sábados. Adriano, porra, tô em dúvida nessa daqui. Sempre me satisfez estudar aos sábados. E voltei aqui sem querer. Sempre me satisfez estudar aos sábados. O que me satisfaz? Estudar aos sábados. Sujeito simples. Sujeito oracional. O verbo aqui que eu quero é o satisfaz. O estudar depois a gente vai ver. Eu vou fazer os dois para vocês. Sempre me satisfaz estudar aos sábados. Então, o sujeito do verbo satisfazer, ele satisfaz a mim. Ele me satisfaz. É estudar aos sábados. Então, é um sujeito oracional. Sujeito oracional é o F. Cadê o F aqui? Mas se eu quisesse o verbo estudar, sempre me satisfez estudar aos sábados. Estudar. Estudar está no infinitivo? Está. Está sem referencial? Estudar o quê? Não sei. Está sem referencial. Então, o sujeito do verbo estudar é o sujeito indeterminado. Então, sujeito indeterminado aqui, qual que é mesmo? É o D. Então, ele pode ser D ou pode ser F. Será F se for verbo satisfazer, estudar se for o verbo D se for o verbo estudar. Beleza? Tranquilo? Então, vamos embora. Vamos para o próximo. 13. Tudo irrita você. O que irrita você? Tudo. Sujeito simples. É A, não é? Sujeito simples. A. Vamos embora. Não existem coxinhas. Perdão aqui, ó. Erro de digitação. Não existem coxinhas saudáveis na loja. O que não existem? Coxinhas saudáveis na loja. Sujeito, pô. Sujeito simples. A aqui de novo. Não há coxinhas saudáveis na loja. Não existem coxinhas saudáveis na loja. Oração sem sujeito. Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Oração sem sujeito. Qual que é a oração sem sujeito aqui?
Letra E. Completamente triste, ninguém é. Quem é completamente triste? Ninguém. Sujeito. Ninguém é completamente triste. Sujeito simples. Beleza? Tá indo tranquilo? São aplicados Sarabe, Lua e Apolo. Eles são aplicados. São aplicados Sarabe, sujeito. Sarabe, núcleo do sujeito. Lua, núcleo do sujeito. Apolo, núcleo do sujeito. Sujeito composto. Qual que é o sujeito composto? B. Estudam com disciplina. Quem estuda com disciplina? Não sei. Faço a mínima ideia. Não tem referente. Então, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é sujeito D. Delta. Acabaram as folgas. O que acabou? As folgas. Sujeito. Sujeito simples. Letra A. Alfa. Procuravam o brinquedo desesperadamente. Quem procurava o brinquedo? Não sei, cara. Sei quem procurava. Tá na terceira pessoa do plural e não tem referencial. Eles procuravam. Sujeito indeterminado. Indeterminado é letra D. Delta. Qual é a próxima? Deve haver outras soluções. Adriano, eu consigo trocar o deve haver por deve existir? Deve existir outras soluções. Consigo. Então, oração sem sujeito. Oração sem sujeito é o letra E. Eco. Deve existir outras soluções. Deve existir o que deve existir? Outras soluções. Ih, botei errado aqui. Perdão. O que deve existir? Outras soluções. Sujeito simples. Os policiais sempre se houveram com dignidade. Lembra aquele houver? Sempre se houveram. Verbo agir. No sentido de agir. Então eles sempre agiram. Os policiais sempre agiram com dignidade. Quem agiu? Os policiais. Sujeito simples. A. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Vamos ver se tem mais aqui pra gente. Não, agora é questão de concurso. Questão de concurso, ó, vou fazer o seguinte. Vou dar mais, 2 minutinhos. 2 minutos, é rápido, jogo rápido. Só vou levantar, vou andar um pouquinho e vou voltar. Se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo e aí a gente volta com a correção. Beleza? Fechou. Vambora.
Vamos lá. Voltando aqui. Número 1. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aquele mesmo esquema, tá? Eu botei no material de vocês, se eu não me engano, 12, 13, 14, 15 questões mais ou menos. Agora eu não me recordo. Botei umas 15 questões. E a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou corrigir 5 aqui com vocês. E aí já teve, porra, eu já passei teoria. Já passei, a gente já fez exercício de memória ali, de fixação. E aí eu vou fazer 5 questões com vocês. E as outras eu vou postar lá no status do Instagram. O gabarito, tá bom? Então vamos embora. Número 1. Vamos lá. Questão da VUNESP, de 2019. Não é tão antigo. Assinale a alternativa em que o termo ou expressão em destaque identifica corretamente o sujeito da oração. Então ele quer saber o seguinte: qual é o sujeito da oração? Só que, cara, ele pediu aqui em destaque, né? E eu esqueci de destacar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar aqui agora. E aí vocês façam. Ó, o destaque da A é a internet. O destaque da B é alguém. O destaque da C é uma legião. O destaque da D é a televisão. E o destaque da E é o fracasso. Tá bom? Vou até fazer o seguinte, eu vou marcar aqui em cima. Acho que vai ficar melhor. Esse é o destaque. Esse é o destaque. Perdão, gente, eu acabei botando aqui, não prestei atenção, tá bom? Então vamos embora, vamos fazer. Ele quer o seguinte: se o termo destacado ele for o sujeito da oração, a gente achou o gabarito, tá bom? Então vamos lá. A internet tem mostrado cada vez mais claramente para que nasceu. A internet tem mostrado. Quem tem mostrado? A internet. Sujeito. Já achei o gabarito. Já achei o gabarito. Letra A. Mas vamos fazer as outras? Todo mundo merece alguém. Quem? Todo mundo conhece alguém. Quem conhece alguém? Todo mundo. Todo mundo é o sujeito. Então, essa daqui não é. C. Os viciados em smartphones são uma legião. Quem é uma legião? Os viciados em smartphones. Não é o termo em destaque, então não é o sujeito. Não é o gabarito. Nas raras vezes em que desgruda da tela, recorre a outro vício, a televisão. Cara, não tem nada a ver. Quem recorre a outro vício? Sei, ele. Sujeito oculto. Nas raras vezes em que desgruda. Quem desgruda? Sei, ele também. Sujeito oculto. Então essa daqui não tem nada a ver. Nada a ver. Beleza? O autor passa os dias em frente ao computador curtindo o fracasso. O que ele curte? O autor passa. Não, perdão. O autor passa. Quem passa? O autor. Sujeito. Os dias em frente ao computador curtindo o fracasso. Quem curte o fracasso? Ele. Ele quem? O autor. Sujeito oculto do verbo curtir, sujeito simples do verbo passar. Então, gabarito da número 1, letra A. Beleza? Vamos para 2. 2. Questão da Polícia Civil de Goiás, escrivão da Polícia Civil. No trecho, o universo surgiu por causa de um equilíbrio extremamente sutil. O termo em destaque exerce a mesma função sintática do termo destacado em. Cara, novamente, eu não destaquei. Puta merda. Perdão, gente. Perdão de verdade. Deixa eu marcar aqui. Vamos lá. A 2. Qual é o termo destacado? O universo surgiu. Ó.
Ih, cara. Espera aí que eu acabei fazendo besteira aqui. Foi, voltou. Vamos lá. O texto. O universo surgiu. Isso daqui é o destaque, tá bom? Agora deixa eu ver os outros destaques. Na letra A, nada é o destaque. Na letra B, importa. Na letra C, as sociedades atuais. Na letra D, criativo e generativo. Perdão, cara, acabei não... Possivelmente terão erros nos próximos também, mas a gente faz dessa forma, não vai ter nenhum problema, beleza? Então vamos lá. O que ele quer aqui? O universo surgiu por causa de um equilíbrio extremamente sutil. O termo destaque exerce a mesma função sintática do termo destacado em... Então ele quer saber qual é a função disso aqui, ó. O universo surgiu por causa de um equilíbrio extremamente sutil. O que surgiu? O que surgiu? O universo. Então aqui é um sujeito simples. Ele quer o sujeito, cara. Prova da Polícia Civil, hein, cara. Vamos lá. Letra A. Tudo no universo é movimento. Nada é estático e feito uma vez por todas. Então, tudo no universo é movimento. O que é movimento? Tudo. Tudo. Nada é estático e feito uma vez por todas. Nada é estático. O que é estático? Nada. Sujeito. A princípio, eu acho que a gente já achou nosso gabarito. Então, vamos lá, para B. Importa, então, sabermos o que significa a justa medida. O que importa? Sabermos. Sujeito oracional. Então, essa daqui já não é. Letra C. As sociedades atuais são profundamente destruidoras das condições da paz. As sociedades atuais são profundamente. O que é profundamente destruído? O que é? As sociedades atuais. Sujeito. Porra, tá igual essa daqui, Adriano. Então, peraí. Já já a gente vai ver. Por isso, o movimento de expansão é criativo e generativo. O que é criativo e generativo? O movimento de expansão. Sujeito. Então, essa daqui também não pode ser. Agora, Adriano, é o seguinte. A, eu encontrei no termo destacado um sujeito simples. Na C, eu também encontrei no termo destacado um sujeito simples. Então, o que eu vou fazer? Porra, ela anula a questão? Cara, não vou anular. A gente vê o seguinte. Aqui, o verbo ser, cada um tem um sujeito. Ele não está pedindo referente a qual verbo. Aqui, na letra C, tem um verbo só. Então, as sociedades são profundamente destruidoras da condição da paz. Então, eu marco a letra C por estar mais clara essa visão do que ele pediu. Pode ser uma questão que pode haver questionamento? Pode haver questionamentos? Pode. Mas eu marcaria a letra C e foi também o gabarito da banca. Beleza? Vamos lá. Número 3. Número 3 agora. No trecho do quarto parágrafo, o trecho do quarto parágrafo é essa daqui, ó. Foi com as tropas romanas que o latim chegou à face sul do continente europeu. O termo que exemplifica a definição, sendo um substantivo como núcleo do sujeito da oração, é... Vamos achar o sujeito, depois a gente acha o núcleo, beleza? Foi com as tropas romanas que o latim chegou. Chegou.
O que chegou? O latim. Cara, então isso aqui tá muito fácil. Além disso aqui ser o sujeito, só tem um substantivo, então também é o núcleo do sujeito. O termo que exemplifica a definição, sendo um substantivo como núcleo do sujeito da oração, é letra D de delta. O latim. Muito fácil. Essa daí tá dada. Isso aí é para não zerar. Investigador e polícia, hein? Vamos lá. Número 4. Número 4. Assinale a alternativa em que o verbo destacado tem o sujeito elíptico. Cara, de novo eu não destaquei. Deixa eu ver se tem destaques aqui. Tem sim. Na letra A, verbo ser. Na letra B, fogem. Letra C, extinguirá. Letra D, cresce. Letra E, cadê? Sugere. É isso, né? É isso aí. Vamos lá. Então vamos fazer. Ele quer saber o seguinte: assinale a alternativa que o verbo destacado tem sujeito elíptico. Então ele quer saber um sujeito oculto dentro desse verbo. Vamos direto. Letra A. A decisão de Nicolás Maduro é a pior de suas ideias ruins. O que é a pior das suas ideias ruins? A decisão de Nicolás Maduro. Não tem sujeito oculto. Então essa daqui não pode ser. Beleza? B. Os venezuelanos fogem em massa. Quem foge em massa? Os venezuelanos. Sujeito. Cara, essa também não pode ser. Tá fácil, hein? Nem por isso se extinguirá o mal do armamentismo. O que se extinguirá? O mal do armamentismo. Sujeito explícito. Então essa também não pode ser. Seu número cresce. O que cresce? Seu número. Sujeito explícito também. Porra. Por eliminação, eu já marco, já sei que é a letra E. Mas vamos conferir? A decisão de Nicolás Maduro de elevar a 500.000 os milicianos armados com fuzil na Venezuela é a pior de suas ideias ruins. Sugere que Maduro prevê a decisão da discórdia venezuelana por meio das armas. Quem sugere? Ele. Ele quem? Nicolás Maduro. Sujeito oculto. Ele sugere que Maduro... Aliás, aqui não é Nicolás Maduro não, perdão. Ele sugere que Maduro prevê a decisão. O que sugere? Ó, a decisão de Nicolás Maduro, deixa eu ler aqui de novo que eu me perdi. A decisão de Nicolás Maduro de elevar a 500.000 de milicianos armados com fuzil na Venezuela é a pior de suas ideias ruins. Ela sugere, ela está dando referência, ela está trazendo referência às suas ideias. Então, as ideias sugerem que Maduro prevê a decisão da discórdia venezuelana por meio de suas armas. Então, gabarito, letra E, eco. Beleza? Número 5 agora. Assinale a alternativa em que duas frases apresentam sujeito composto, como em racionalidade e irracionalidade não são duas instâncias lado a lado. O que não são duas instâncias lado a lado? Nacionalidade e irracionalidade, sujeito composto. Beleza? Sujeito composto. Tem dois núcleos, dois ou mais núcleos, sujeito composto. Vamos lá. Letra A. Vamos começar pela E? Vamos começar pela E. Eram dois agentes escritores, mas não se davam bem. Quem não se dava bem? Dois agentes escritores, sujeito simples. Então essa aqui já não pode ser, né? Essa aqui já não pode ser, mas vamos ver outra. Intelectuais estrangeiros dedicam-se a estudar o fenômeno do futebol no Brasil. Quem se dedica? Intelectuais estrangeiros, sujeito simples. Essa daqui já não pode ser. D.
A fase de autoafirmação por meio do futebol já passou. O que já passou? A fase de autoafirmação no futebol, sujeito simples. Já não pode ser também, mas vamos a outra. Geram ainda muita polêmica o futebol arte e o futebol força. Geram ainda muita polêmica o futebol arte e o futebol força. O que geram ainda muita polêmica? O futebol arte e o futebol força. Esse aqui é sujeito composto. Porém, essa daqui é simples. Então, essa também não pode ser. C. Dois historiadores estrangeiros não querem usar o futebol para pregar o nacionalismo. Dois historiadores. Quem não querem? Dois historiadores. Sujeito simples. Já não pode ser também. O mundo exalta os ídolos por unir a beleza e eficácia. Quem exalta? O mundo, sujeito simples. Também não pode ser. Ficou entre A e a B. Vamos lá. Vargas e seus ministros não eram fãs. Quem não eram fãs? Vargas e seus ministros. Aqui é sujeito composto. Mas o governo Vargas reinventou o Brasil, dando-lhe identidade cultural. Quem reinventou o Brasil? O governo Vargas. Núcleo de sujeito. Um núcleo, então, sujeito simples. Já sabemos que essa não pode ser. Sobra pra gente a letra B. Mas vamos confirmar? Mário Filho e Nelson Rodrigues foram os grandes cronistas do futebol. Quem foram? Mário Filho e Nelson Rodrigues. Sujeito composto. Vamos matar outro. Não se sentem à vontade para falar do futebol os comentaristas e os cronistas mais velhos. Quem não sente à vontade? Os comentaristas e os cronistas mais velhos. Dois núcleos, sujeito composto. Sujeito composto, gabarito, letra B. Bravo. Beleza? Tranquilo? Então, foi, galera, até... A gente fez até a número 5, beleza? A gente fez até a número 5. Conseguiu matar bastante coisa. Passamos aí de 1 hora e 10, está aqui dando 1 hora e 28. 1 hora e meia de aula, mas tá tranquilo, beleza? Deu pra gente matar tranquilo, deu pra gente fazer a teoria, deu pra fazer exercício de fixação, deu pra gente matar algumas questões. As próximas questões façam, não deixam de fazer, tá? Não deixem de fazer. Façam as questões. O gabarito estará no stories do Instagram, beleza? Eu vou tentar postar no máximo até terça-feira aí, tá bom? Então, gente, obrigado. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui presentes. Quem está aí ao vivo, se vocês puderem curtir, deixar um comentário. Se tiver alguma dúvida, manda pelo WhatsApp, manda dúvida no Instagram, aqui no comentário do vídeo também, beleza? E quem quiser uma mentoria aí completa, individual e personalizada para o concurso da Polícia Militar ou concurso de técnico do INSS que está aí no forno, vocês podem me mandar mensagem e a gente consegue alinhar um dia, 1 hora, bem tranquila para todo mundo. Beleza? Estudem. Um beijo, fiquem com Deus e bora! Valeu!